tanto tempo que andamos um do ladinho do outro, mesmo sendo desde potro, que pouco nos conhecemos, tu em teu mundo, eu no meu, toda uma vida enlaçados, tão juntos, tão separados, como a margem e o rio. Bueno, gente, vamos ver quem enlaça margem e rio conosco no programa de hoje. Nós temos áreas de campo nativo e que precisam ser manejadas, né? Elas precisam ter uso pastoril. São áreas de campo que precisam ter animais pastando. E aí surgiu a oportunidade, mas nós temos cavalos. Cavalos que estão aí aposentados. Não são mais cavalos da lida, não são cavalos de trabalho. E os cavalos se deram muito bem, ganharam peso, estão livres, pastando, socializando. E o animal pastador remove aquela quantidade de pasto e faz com que aquelas plantinhas que não crescem muito altas consigam ali crescer e florescer. Sinto no coração uma doçura, derrete como vela, uma cera mole não, um vinho minhas veias, e eu sinto que minha vida... Tá aí o professor do Instituto de Biociências da URGS, Valério Pilar, e os músicos Pedro Longes e André Vicente. E a gente começou o programa com esses versos tão bonitos. Tomei a liberdade, como de costume, de traduzi-los, mas são versos de Jorge Wiman, falando sobre o seu cuidado, a sua relação, mas também o seu estranhamento com o seu cavalo. Puxa, no fim das contas a gente está sempre junto aqui, mas eu não sei bem quem tu é. Nós nos conhecemos pouco. Nós estamos juntos e separados como a margem e o rio. Essa conversa que nós vamos ter agora tem a ver com algo de que pouco se fala para um cavalo, para os cavalos, em termos de direito e em termos de função também. Uma função de que pouco se fala, porque a gente tem o prazer de receber aqui, mais uma vez, aliás, só que agora indoor. A outra vez a gente gravou dentro do mato, vocês lembram? Meu querido amigo Valério Pilar, muito obrigado. Obrigado, Demétrio. Muito prazer estar aqui novamente. Pois é, a gente aqui, antes de começar a conversar, falava sobre alguns desses momentos de poesia, trocando figurinha. Tu me falaste de coisas que eu não conheço, que vou correr atrás sobre essa relação de afeto e de gratidão do ser humano para com o cavalo nessa nossa região, né? O Jorge Wiman é um exemplo, mas tem muitas poesias muito bacanas no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, certamente em outros países que têm essa cultura equestre. E da outra vez que nós conversamos sobre o pasto nativo, sobre a feição natural da nossa região. E a necessidade de defender essa feição natural, recriá-la, enfim, protegê-la. Hoje, eu quero te perguntar sobre onde entra neste objetivo e neste trabalho essa figura tão simbólica, tão querida, tão importante, tão histórica, que é o cavalo. Que história é essa aí? Os cavalos são pastadores, animais pastadores. E os campos nativos que caracterizam essa região toda aqui, que se estende no Uruguai e na Argentina também, os cavalos, esses campos precisam ser pastados. Então, os cavalos, ao pastarem, eles se alimentam, eles estão se nutrindo, eles estão vivendo livres no campo e, ao mesmo tempo, o campo se beneficia de ter esse animal pastando. O cavalo precisa pastar e o campo precisa ser pastado. E esse ciclo, a gente está conversando sobre isso por causa de uma experiência magnífica que vocês vão conhecer agora e depois podem ir atrás em outros materiais também de mídia, que por isso que eu falei num direito, né? Isso tem a ver com aposentar cavalos. As pessoas que
agora que tem uma cultura de ter cavalo, andar a cavalo, cavalgadas e tal em torno das cidades, as pessoas volta e meia estão falando sobre idades e sobre tempo útil de vida de um cavalo. E, bueno, também se fala sobre isso com relação a seres humanos. Cada vez mais se fala em tempo para aposentar-se, para parar, para produzir. Na verdade, é uma experiência com cavalos aposentados para esse fim, cumprindo uma função. É uma coisa magnífica. E é minha vizinha, lá perto do Parque Eldorado. Conta um pouquinho disso aí. Na estação experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, a estação experimental agronômica, nós temos áreas de campo nativo e que precisam ser manejadas, né? Elas precisam ter uso pastoril. Né? Se não forem manejadas adequadamente, esse campo nativo se modifica, né, em direção a uma vegetação lenhosa, muitos arbustos, árvores. Né? Então, são áreas de campo que precisam ter animais pastando. E nós precisávamos desses animais para uma área que nós temos lá, que está sob nossa responsabilidade, o manejo. E não encontramos gado bovino para cumprir essa função. E aí surgiu a oportunidade, mas nós temos cavalos. Cavalos que estão aí aposentados. Não são mais cavalos da lida, não são cavalos de trabalho. Então, nós colocamos esses cavalos. É um grupo pequeno ainda, mas provavelmente teremos mais logo. Esse grupo nessa área, né, que nós tínhamos que manejá-la, tínhamos que ter ali animais pastadores. E os cavalos se deram muito bem, ganharam peso, estão livres, pastando, socializando. O cavalo é um animal social, ele precisa estar no grupo, ele precisa ter o outro cavalo para morder, né, a crina, o pescoço, né, um do outro. Né, uma das coisas que frequentemente se vê, né, quando os cavalos estão no campo livres. Né. E foi ótimo, porque nós encontramos os animais que nós precisávamos para manejar essa área de campo, né, pastar o campo, manter o campo nativo, porque as espécies de campo nativo precisam de luz. Muitas espécies de campo, de plantas e de animais também, precisam ter animais pastadores para que aquilo não se feche e fique muito sombrio. Então, há plantas que precisam de luz. E o animal pastador remove aquela quantidade de pasto e faz com que aquelas plantinhas que não crescem muito altas consigam ali crescer e florescer. Né? É uma coisa que todo mundo costuma enxergar, por exemplo, num açude. Um açude que está tomado de aguapé ou de algum parente do aguapé, talvez nem nativo, mas na maior parte das vezes de aguapé, e diz, temos que remover isso aí porque o oxigênio da água, porque a luz não está chegando. Bom, o chão também, né? O pasto também, e essa dinâmica sempre aconteceu. Mas o cavalo tem um papel importante também quando é um campo nativo, muito empastado, muito alto, com uma sega, com uma forragem que para o bovino não é uma forragem de muito boa qualidade. Para o cavalo também não é de muita boa qualidade, mas o cavalo tem uma característica que ele, quando é de baixa qualidade, ele pasta mais. Para compensar a baixa qualidade, ele faz com que ele pasta mais e aquilo passa mais rápido no trato digestivo, enquanto que o bovino é o contrário. Quando o pasto é de baixa qualidade, ele enche o rumen, e enquanto aquele pasto de baixa qualidade não passar do rumen para o intestino, ele porque encheu o rumen, ele para de pastar, enquanto que o cavalo, ao contrário, ele continua pastando. Então é muito bom para rebaixar um campo que está. Eu vi que tu comentaste num vídeo a respeito disso, que quando começou esse projeto, vou usar um termo que certamente não é o termo ecológico, mas é o termo popular, o campo estava muito sujo, o campo estava muito inçado, tinha muito mato alto. E eles são podadores, né? Com essa de cortar na pastagem. Sim, há na área muitos arbustos, mas os cavalos vão comer a gramínea, né, o pasto. Né?
o pasto que, nessa situação, estava muito alto. As plantas não estavam muito verdes, apetitosas. Mas o animal é seletivo. A primeira coisa que os cavalos encontraram foi a grama boiadeira no açude, que é uma festa para o cavalo. Né? E engorda, que é uma beleza também, né? Exatamente. Deixar uma boiadeira. Então, eles encontraram, no meio desse pasto de baixa qualidade, eles são seletivos, encontraram muita coisa interessante, tanto é que a maior parte dos cavalos ganharam peso nesses poucas semanas que ficaram ali. Né? Uma coisa que me chama muito a atenção, eu acho que está chamando a atenção do pessoal que está te assistindo, te escutando, é que parece sempre haver uma dicotomia, uma contradição, né? Duas posições opostas entre a função do animal e o melhor tratamento dele. Deixar ele à vontade, como o cavalo gosta de estar, deixar o cavalo, aposentar um cavalo. Né? Isso teria que ser um luxo, porque ele vai deixar de ter função. Mas o que ele está contando é outra coisa. Ele está falando em animais que são aposentados e, portanto, não são sacrificados, não vão para o frigorífico, enfim, ou qualquer outro tipo de desfecho, para cumprirem uma tremenda função que pode, inclusive, ser tratada como uma função econômica, evidentemente, na recuperação de um ambiente como esse. Eu estou dizendo isso porque eu separei para cantar para ti e para o pessoal de casa um tema que é muito comovente, daqueles que são difíceis de cantar porque a gente se comove, né? Em que o peão recebe a ordem de sacrificar o cavalo. E ele diz que não vai fazer isso. Ele diz por que não vai fazer isso. Se chama El Corralero. Vamos escutar? Está muy malo el corralero y ahí en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque un patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Junto al estero del Bajo lo encontré tendido, casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque un patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo.
de volta com o nosso papo com o professor Valério Pilar sobre essa belíssima experiência de utilizar cavalos que, em princípio, estão sem função, para uma grandiosa função, uma importantíssima função de conservação e de manutenção de um ambiente natural e de um ambiente de potencial econômico, produtivo, que isso é algo que eu me lembro bem, vocês também vão lembrar, que o Valério frisa muito. Eu brinquei que a gente está indoor, porque outra vez a gente teve há anos já um papo aqui, na beira desse fogo, mas lá no mato, dentro do mato. E ele falou sobre essa coisa dos campos nativos. Não tem sentido pensar num projeto como esse se ele for direcionado à pastagem artificial. A pastagem artificial tem outro sentido, outro manejo, outra forma de lidar. O que nós estamos preservando em termos de ecossistema, de animais, de plantas, quando se faz este manejo que tu propões, e ele, afinal de contas, pode ser interessante do ponto de vista do ganho da propriedade, do ganho do produtor? Sem dúvida. Quando eu falei que o cavalo ele consome essa forragem de baixa qualidade mais do que o bovino, ele é capaz disso. A ideia que as pessoas têm é que o cavalo está sempre comendo só alfafa, feno de alfafa, claro que é muito melhor, né? Mas o cavalo é muito bem adaptado a essas áreas, às vezes, que ficaram muito tempo sem uma lotação adequada de animais e sobrou pasto, né? Não deu para manejar adequadamente e sobrou pasto, e os cavalos são a melhor alternativa para isso. Eles, de alguma maneira, preparam o campo, fazem com que o campo retorne a um estado mais interessante para colocar os bovinos. Quer dizer, os cavalos, eles rebaixam são produtores. O campo, né? Então, esse é um benefício econômico que virá quando essa área estiver, quando uma área de campo, um parronal, um campo alto, né, um campo que cresceu muito, ficou com pouco gado, com muito tempo, né, um lote de cavalos rebaixa esse campo e o prepara para recolocar os bovinos novamente, né? Isso é muito importante para as pessoas que não têm essa vivência de campo, de produção, para desfazer certos mitos, mas também é importante para aquelas que vivem da produção rural e ficam com medo. Como é que eu vou ser um cara com preocupações ecológicas e ganhar menos grana e produzir menos na minha propriedade, grande ou pequena? Não é necessariamente assim, né? E tem alguns outros mitos, ou não mitos, mas algumas noções que são da cultura tão equestre de um lugar como o Rio Grande do Sul, como Prata, e aí está essa questão do animal encocheirado, amilhado, né? Eu sou uma pessoa urbana que tem um cavalo. Eu sou um exemplo disso. A gente tem o cavalo encocheirado, comendo alimento concentrado, além do pasto, e diz, meu cavalo está muito bem tratado, o pelinho dele está lindo. Puxa, a primeira coisa que tu disseste é um animal gregário, ele quer estar entre outros cavalos, o negócio dele é pastar e caminhar, não é comer ração nem ficar dentro de um cubículo de 3x3. Então tem algo do bem-estar animal que está muito contemplado num projeto como esse, né? Sem dúvida, os cavalos eles precisam pastar. Os cavalos, como outros animais pastadores, os dentes crescem continuamente. E eles são desgastados nessa ação de pastejar, né? Então, quando o cavalo não pasteja, não pasta, né, os dentes seguem crescendo e aí causam problemas, né, ou podem causar problemas, né, dentários. Colmilhudo. O colmilho é um dos dentes, né? Mas tem a ver, quer dizer, às vezes as pessoas estão limando o dente de animal que não teve esse serviço natural, né? E outra coisa muito interessante é pensar em tempo de utilidade de um animal, né? Eu, quando disse que me comovo de cantar El Corraleiro ou alguns outros temas assim, eu sempre lembro da minha querida égua, Dona Maria Porã, que morreu um pouquinho antes de fazer 30 anos. E os caras dizem, 30 anos. Certo, mas o gato e o mancha, que são os símbolos do cavalo crioulo, um viveu 37 ou 38, o outro 42. Né? E esses animais
bom, podem viver até os 50 do cavalo mais velho do mundo, que eu andei vendo, 50 e algo, cumprindo uma função, uma importante função, e vamos usar uma expressão que se costuma usar mais para o humano, felizes, né? Também tem isso. A origem, né, do gato e mancha, né, a origem é da Patagônia. Quer dizer, o criador, que estabeleceu essa raça crioula, né, na Argentina, ele comprou esses cavalos, trouxe esses cavalos de um grupo indígena da Patagônia, né, recolheu esses cavalos, comprou, não sei, adquiriu os cavalos, né, mas o cavalo foi introduzido na América do Sul pelos espanhóis, nessa região aqui, né. Aqui ele chegou junto com o gado bovino pelos jesuítas das missões. 1632 é a data, né, da introdução do gado e dos cavalos. Mas, recentemente, estudos baseados no DNA, comparando, então, fósseis de cavalos encontrados aqui, na América do Sul, com o DNA do cavalo, esse que foi introduzido pelos espanhóis, e pertence à mesma espécie. Então, o cavalo que viveu aqui até 10 mil anos atrás, e que foi extinto há 10 mil anos, é o mesmo cavalo que na Eurásia foi domesticado e que veio depois aqui. Então foi o reencontro do cavalo com o seu ambiente em que ele evoluiu por milhões de anos. Então é um reencontro. Nós inclusive denominamos, né, um nome que nós pensamos para esse projeto é o reencontro. Porque é o reencontro do cavalo que está no trabalho, que às vezes vivendo num ambiente mais restrito, né, com um ambiente mais aberto, no seu grupo, né, no campo. E também é o reencontro esse pré-histórico com o cavalo, com o ambiente pré-histórico, onde o cavalo evoluiu. Então é tão interessante porque tem o caraguatá. O cavalo consome o caraguatá. Vocês já viram o que há de rústico no caraguatá, apesar da flor linda, não deve ser fácil comer aquele negócio. Eles são capazes disso. Puxa, me desculpa o querido pajador que disse el caballo que ha llegado com Dom Pedro de Mendoza sobre la pampa gloriosa, luego se ha multiplicado. Não, estava aí milênios antes. Foi uma resposta que Valério me deu quando, fora das câmeras aqui, eu perguntei para ele sobre o impacto ecológico da introdução dos animais grandes, dos bovinos, dos equinos, na conquista. Ele disse, não, mas essa terra já tinha essa vocação, e isso se prova em pesquisa de solo, que esse impacto não foi assim. E fazer um projeto como o que ele está conduzindo é, de alguma maneira, retomar uma verdade natural, retomar uma realidade deste nosso lugar. Reencontro, disse o Valério. Que grato reencontro nosso aqui na beira do fogo e com o pessoal que está assistindo. Muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas? Espero que a mensagem tenha sido compreendida. É muito importante entender que o campo nativo ele existe porque ele tem animais pastadores junto. Sem animais pastadores, aí só resta o fogo para controlar todo esse acúmulo, né, de biomassa que vai se acumular se não tiver animais pastadores. Então, para conservar a biodiversidade dos campos, precisa ter animais pastadores. E os cavalos também cumprem esse papel, além de serem animais de trabalho, mas depois de aposentados, eles podem ficar livres no campo, usufruindo do seu final de vida e ir morrendo quando for o tempo de morrerem no campo. Déjenlo nomás pastar, que eu lo voy a enterrar quando se muera de viejo. Fundamental, importantíssimo, tudo que nos trouxe o professor Valério Pilar. Nós vamos para mais um intervalo e eu, como sempre, agora eu quero soltar meu cavalinho, meu gateadinho, porque eu quero cevar a palavra. Queixo apoiado à mão em postura severa, lembra-se o pensador que é da carne uma presa. Carne fatal,
desnuda ante o fado que o espera. Carne que odeia a morte e tremeu de beleza, que estremeceu de amor na primavera ardente e hoje, imersa no outono, a tristeza conhece. A ideia de morrer dessa fronte consciente passa por todo o bronze a hora em que a noite desce. De angústia os músculos se fendem, sofredores, os sulcos de seu corpo enchem-se de terrores. Entrega-se folha outoniça ao Senhor forte que o plasma. E não se crispa uma árvore torcida de sol nos planos, nem leão de anca ferida, como esse homem que está meditando na morte. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Ay, 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 como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Ay, 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 E nós? E nós temos a dicha, também temos a dicha, a dita. A dicha é a dita. A gente em português usa mais o contrário, a palavra desdita, sem lembrar que ela deriva de dita. A alegria, a felicidade, enfim, o grato, o sentimento grato. Qual é a dicha que nós temos? Desse reencontro. A gente estava falando de reencontro antes, lembram? Com o Valério Pilar. E agora a gente se reencontra com o belo canto, com a bela melodia
do Pedro Longes, acompanhado agora do André Vicente e trazendo essa joia que trouxeram. Muito obrigado. Eu que agradeço, Demétrio, um prazer imenso sempre estar aqui, né? Obrigado pelo convite, um prazer estar no Canto Sul da Terra contigo. Prazer nosso. André, bem-vindo também. Aí tá com o teu micro. E tu era promessa, sabe? Tu era promessa. É que nem escalação, então, em época de Copa do Mundo. Era promessa. Agora conseguiram trazer o cara. Que bom e que lindo que soou vocês dois juntos. Obrigado pelo... Um prazer estar aqui. A gente conhece o programa, admira de tempos. Estou muito feliz de estar com o Pedro aqui, quem eu acompanho há bastante tempo também, com esse trabalho novo aí. Pois é, e que trabalho novo é esse? Quem se fixou, às vezes numa escutada de uma vez, assim, num programa de TV, a gente não consegue se fixar tanto na letra. Mas o que recebeu essa tremenda melodia e esse compasso de samba pelo Pedro Longes é o Prêmio Nobel de Literatura de 1945. É o primeiro Prêmio Nobel de Literatura deste continente. Não é pouca coisa, né? É assunto de dar água pela aba da carona. É a chilena Gabriela Mistral. Como é que era o nome dela? Lucila, eu acho. Lucila Godoy, um nome muito grande. Um nome compridão, né? Ela botou Gabriela Mistral, ficou legal, ficou com um jeito de um vento bacana, do Mistral e tal. E ela é uma monstra de poeta, né? E tu te abraçaste nela, já faz tempo. Sim, já faz tempo, né? Eu lembro também de já trazer essa... Na primeira participação aqui no Cantos eu trouxe o que já era, né, um esboço, e esse é um projeto que foi amadurecendo com o tempo. Né? É um projeto que, desde que eu comecei a musicar ela, faz 5 anos, né? Musiquei várias que agora chegaram no álbum Mágica Mistral, né? Um álbum que aconteceu agora, né? Foi lançado essa semana, mas é isso, assim, um abraçar de muito tempo, assim, né? De tocar com muito cuidado, com muito carinho. Pois é, eu vou fazer uma pergunta quase besta, espero que seja só quase. Mas tu já vinhas como um leitor de Gabriela Mistral ou tu tropeçou nessa beleza de poema, de poesia dela, de construção dela? Como é que era? Tu já era um fã da Gabriela Mistral no livro? Pois é, isso é interessante porque eu morei no Chile de 2016, início de 2016, até a pandemia, 2020. E lá eu, claro, ouvia muito falar dela, ela é um ícone muito importante, né? Tá nos museus, mas eu não tinha lido ainda, não tinha entrado em contato com a obra dela. E aí, voltando, numa espécie de reorganização das memórias, né? De lembrar e de processar tudo aquilo que eu tinha vivido, eu comecei a ler ela e foi incrível, assim, desde o momento que eu li, eu me impactei muito, comecei a ler muito ela e já ouvia música por trás de muitos poemas. Puxa, é justamente por aí que eu queria que tu fosses. Eu fico muito contente com isso, porque não significa que alguém tenha estro, tenha uma bela construção poética, não significa que aí esteja a música, que tu já ouça a música no bom poeta necessariamente. A música é um elemento da poesia, claro que é, um elemento do texto de maneira geral, mas às vezes tu ouve música lendo algum poeta, alguma poeta, e é interessante que não vão ser sempre... não vai ser a reação de todo mundo, nem todo mundo pensou em musicar a Gabriela Mistral. Estou pensando aqui na Pasquale Lavaca, em algum outro trabalho, mas ela não é daquelas figurinhas carimbadas de se transformar em canção. Né? Sim, sim. Tem alguns trabalhos. Ontem, casualmente, uma amiga do Chile, Josefina Echenique, eu mandei o trabalho para ela, ela disse, eu canto um fado português com Gabriela Mistral em português. Né? Mas é isso, são coisas pontuais, assim, né? Já tem alguns trabalhos. E eu acho que foi isso, assim, muitas coisas também eu lia e sentia que não daria uma boa canção, né? Eu acho que é isso, assim, essas que surgiram, que apareceram, já tinha uma coisa que eu lia e ouvia essa melodia, né? E ela mexe com muitos formatos, né? Ela é daqui a pouco uma mulher
já quase metade ou metade do século XX, que curtia fazer um soneto, né? Não tinha nenhum problema com um formato que a gente associa mais a um tempo mais antigo, boa sonetista, e outros formatos também. Então, daqui a pouco, também não tem uma fórmula para canção ali, né? Sim. Cada poema vai ser uma coisa. Exatamente, exatamente. E eu acho que o que resultou também, né, pela diversidade, pela riqueza do texto, né, foi em poder acessar muitas paisagens. Eu acho que esse é um trabalho que... são paisagens da memória, né? Eu digo que esse trabalho ele é principalmente da memória, e essa memória é meio falha, né? A gente não lembra bem. Eu ficava lembrando da música das festas populares do Chile, né? Eu nunca entendi bem o ritmo da cueca chilena, né? Para mim é uma coisa muito difícil de compreender, né? E então as coisas que foram acontecendo foi a partir da memória, né? E desses textos diversos que evocavam para mim diferentes paisagens, né? Eu acho que é por aí, assim. A diversidade dos poemas também resultou num disco muito diverso em termos de ritmos, de imagens, né? Legal, legal. E teve algo, já que a gente comentava que teve uma conversa anterior, há bastante tempo já, em que tu mostrasse um pouco desse trabalho que estava nascendo, eu estava jovenzinho ali, e eu fiz um comentário contigo, quero repetir esse comentário. Esta melodia em particular é uma melodia muito original, é uma melodia muito tua, portanto, mas a gente dá uma orelhada de Violeta Parra num intervalo, numa coisa do refrão, né? Sim. E aí tu me falas, puxa, eu estava nas festas populares, eu estava ouvindo as cuecas e eu pensando na Violeta recopilando folclore a vida inteira, né? Sim. Então dá um encontro lindo aí, né? Com duas mulheres impressionantes. Sim, né? sim, exatamente. E eu acho que essa coisa também, porque eu componho a partir disso, assim, eu não, até acho que estou me interessando cada vez mais pelas formas, né? A gente poder fazer a nossa música a partir de formas mais estabelecidas. E o André traz isso para o meu trabalho, né? O André, eu acho que é um cara mais ligado às formas, né? Então, quando eu também... o André, a gente toca há mais de 10 anos juntos, né? E ele é muito importante para esse trabalho também, né? Ele colocou os pianos, o acordeon e tal. Então eu acho que esse diálogo, né? Tanto com as memórias, né? Exatamente da Violeta, né? Dessa sonoridade que eu ouvia, de uma forma talvez mais aberta, né? A partir da memória, do que eu lembro, assim. E aí o André vem e também acho que organiza algumas coisas, assim, em termos de forma, ele consegue... Pois talvez, eu fico pensando quanto isso também entra na questão da harmonia, né? Tu trabalhares com um instrumento da natureza do acordeon junto contigo, e isso influir na tua própria criação, né? Vamos dar outra amostra do pano aí, para depois seguir esse papo? Vamos lá. Chama Amanhecer. Hincho mi corazón para que entre como cascada ardiente del universo. El nuevo día llega y su llegada me deja sin aliento. Canto como la gruta que es colmada, canto mi día nuevo por la gracia perdida y recobrada. Humilde soy sin dar y recibiendo. Hasta que la gorgona de la noche va derrotada, huyendo, derrotada, huyendo.
Abro meu coração para que entre, como cascata ardente, o universo. Um novo dia chega e sua chegada me deixa sem alento. Canto como uma gruta adorada. Um novo dia veio pela esperança perdida e recuperada. Humilde sou sem dar e recebendo. Até que a medusa essa noite vá recobrada, embora derrotada, embora. Que beleza e que experiência importante ouvir no mesmo tema os dois idiomas, por uma série de aspectos. Pelo aspecto do canto, inclusive, vou propor uma coisa para vocês talvez me achem meio estranho com essa ideia, mas a gente que está numa zona fronteiriça, né, que está tão perto de Uruguai, de Argentina, vocês identificam uma cara de castelhano? Uma cara de castelhano, uma cara de castelhana? A gente identifica, a gente olha e diz, olha, você tem cara de Argentina ou de Uruguai, a gente fica meio assim na dúvida, né? A emissão da língua vai moldando a boca, o aparelho fonador, o nariz. As pessoas têm muito a cara do seu idioma, né? E quando tu cantas nos dois idiomas, a tua voz está posta de forma diferente. Essa é uma experiência que eu tenho, né? Eu canto em espanhol há tanto tempo. A gente coloca a voz de outra forma. E é muito legal porque a gente, de uma certa maneira, teve dois idiomas e dois cantores, né? E duas caras aqui, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso realmente é muito interessante, né? Acho mesmo que a língua molda, né? Nos molda. E eu acho que eu me encanto muito pela tradução, né? Eu acho que a gente é privilegiado por ter o português e o espanhol, idiomas relativamente parecidos, né? E que a gente encontra nesse entre os dois intervalos muito interessantes, né? Enfim, da língua, das sonoridades, das relações culturais e das diferenças também, né? Sem dúvida, e vai abrindo no idioma que não é o teu idioma nativo, vai abrindo portas para o teu idioma nativo. Isso aí, por exemplo, como eu brinquei não, estava falando sério, é claro, quando eu falei na dicha, digo, a gente está acostumado a falar em desdita e não em dita. A gente está acostumado a falar em comentar e não em mentar. E comentar só pode vir de mentar, né? Comentar, coparticipar, sei lá o que vocês pensarem sobre. Então a gente vai compreendendo o próprio idioma. Eu te falo isso, quem me escuta, por exemplo, no rádio, sabe, eu procuro que isso nunca pareça uma coisa arrogante ou metida, que muitas vezes eu não me conformo com traduções que eu encontro e por isso traduzo. Tu acha que traduz melhor do que o super tradutor fulano de tal? Sim e não, né? Melhor para mim, para minha compreensão, para o que eu quero dizer, porque eu quero que aquele texto diga. Então eu tomo essa liberdade de ir ali e fazer, porque a tradução sempre é pessoal, né? Sim. Então tu está compondo, né? Tu que é um cara que compõe, tu está escrevendo quando tu traduzes. A Gabriela Mistral junto contigo, né? E essa experiência da tradução, tu já vinhas com ela já é da tua vida, independente da canção, como é que é isso aí? Eu acho ótimo isso, assim, faz muito tempo que naturalmente as coisas foram acontecendo assim, de eu me interessar pela tradução.
né? O Conexión, meu primeiro álbum de 2015, eu já quis gravar ele todo em português e todo em espanhol. E tinha algumas canções ali no meio que misturavam, né? Depois eu fiz um trabalho de tradução, cantei Spinetta em português em 2018, gravei inclusive no Chile esse álbum, cantando em português, né? Então traduzindo e tentando fazer soar Spinetta um pouco mais brasileiro, né? Eu acho que tem uma coisa muito bonita na tradução, que é essa coisa de tentar compreender algo, né? E tentar dizer isso de uma forma diferente. Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade hoje em dia, que é o diálogo, né? Acho que a gente vive um momento especialmente difícil, né, em termos de diálogo. E para mim a tradução sempre foi uma possibilidade de tentar entender os outros, entender uma outra forma de ver, uma outra visão de mundo, e trazer e contar isso para as pessoas próximas, né? Que interessante, é uma realização, é um realizar da comunicação, né? É uma coisa que talvez não costume ser pensada assim com relação à tradução, mas sem dúvida tem um sentido enorme isso que tu está dizendo, e eu fico pensando nessa coisa dos idiomas parentes e parecidos, né? Naquela coisa de que às vezes um jovem argentino lê um texto antigo, brasileiro ou português, e entende muito melhor do que um texto contemporâneo. Aí um jovem brasileiro lê o Quixote e, puxa, estou entendendo tudo, porque às vezes parece aquela espiral do DNA. Os idiomas vão se cruzando no tempo e às vezes um falar antigo nosso parece muito com o espanhol contemporâneo e vice-versa. Então a gente também tem que ter o cuidado para não mudar a ambiência de uma obra com a qual a gente está lidando. Claro. Né? Não tirar ela do tempo dela. Sim, né? sim. Por exemplo, se eu disser olvidar, isso está no dicionário. Claro, do português, claro. E pode ser dito, mas não é uma coisa de todo dia. E se tu lá na Argentina disser derramar esse copo, os caras dizem, ai, que metido, tá falando feito literatura. Não, derramar é o que qualquer um diz no Brasil. Claro, né? Então claro. São armadilhas belíssimas, que são muito mais interessantes para alguém que viveu num país de língua espanhola. Sim. Eu acho realmente uma possibilidade criativa muito grande, assim. Eu tento pensar que eu estou fazendo arte, assim, né? Talvez e a tradução poética mais numa linha do Haroldo de Campos, que abre essa criatividade, sempre com muita reverência, né? A gente passou André e eu passamos por algumas, como a gente foi mostrando, o André também é muito conectado, até tem a ver com o que a gente vai cantar agora. Essa coisa da aclimatação, né? Porque a gente pega, por exemplo, essa próxima música, o Entardecer, fala dessa paisagem da montanha. E aí, de repente, ele fala assim no final, eu sinto que a minha vida se vai huyendo, siento que minha vida se vai huyendo, callada e dulce como uma gacela. Né? E aí a gente ficou, eu sinto que minha vida vai se perdendo, calada e doce. E aí chegou de como é que a gente vai traduzir gazela de uma forma que a gente aqui ouvindo soe interessante, né? Qual é o caminho que a gente vai percorrer? Talvez traduzir por gazela, como a gente não faz tanto parte do nosso imaginário, não fique tão interessante. Então a gente teve essas discussões, André me ajudou especialmente nessa, e a gente chegou na ovelha, na figura da ovelha, né? Então eu acho que tem essa beleza assim, também de saber que, bom, eu não vou conseguir ser exatamente fiel, né? Mas talvez eu vou ser muito leal a esse texto, né? Com muito respeito, com muito carinho. E o texto original está sempre ali, né? Para a gente olhar, acho que a beleza também é olhar os dois e né, comparar, né? E dizer, olha que interessante, por que será traduzir uma gazela por uma ovelha, né? Que bela diferença que tu estabelecesse aí, né? Talvez não seja exatamente ser fiel, mas seja ser leal, né? Para com uma tremenda escritora como essa, uma tremenda criadora. Quando eu te falei na Pasquale e la Vaca, e tu me falaste na Echenique, o Chile é cheio de cantoras fantásticas. Tem uma mulherada do melhor canto e também da composição. Quando a gente fala, a Violeta Parra, não,
vem de lá para cá que tu vai ver no contemporâneo, puxa, sei lá, Ana Tijoux, a Pascoala, uma montoeira de gente. E tu tá lidando com um feminino porrada também, né? Sim. Isso é uma coisa que em trabalhos anteriores teus já era uma pegada tua. Eu quero essa expressão, ou eu quero entender, ou comunicar essa expressão feminina. Tem a ver isso? Tem a ver, tem a ver. Eu acho que... Eu não sei como é que isso vai se manifestando. Esse trabalho eu queria muito fazer a partir da Gabriela Mistral, mas que a participação das mulheres seja maior no trabalho, né? Isso em todos os sentidos. A contrabaixista Júlia Pezzi, Stefania Johnson na flauta, Miriam Farias no violino, a equipe. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Acho que às vezes fica uma coisa muito fechada no meio da música. Aí falando especialmente de como funciona, assim, acho que é muito masculino o tempo todo, muito homem no palco, muita... Então tem essa parte mais direta, né? E também tem conversar com o feminino de uma outra, né? Talvez mais simbolicamente, assim. Mas eu acho que é por aí, assim. E falando das cantoras também, né? Tem uma participação da Maria Segú, que é uma grande cantora chilena, né? Ela cantou a música A Outra. Ela vem do jazz, mas ela traz a carga. Ela tem muito da Violeta, assim. É realmente incrível. Eles têm uma raiz aparente, né? O tempo nos alcança aqui. O Pedro Longes e o André Vicente nos deram a mão. Estou dizendo isso porque procurem Dame la Mano, de Gabriela Mistral, procurem esse poema, A Rosa e a Esperança, enfim. Mexeram com muita coisa linda aqui. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Demétrio. Nós agradecemos, André e eu. E é sempre um prazer estar aqui, né? Sempre papos muito legais, né? Muito profundos, muito gostosos. E obrigado pelo convite. Cantos do Sul da Terra. Viva! Viva! Muitos anos desse programa maravilhoso. Assim seja. Vivamos todos nós, e a melhor música que nos frequenta aqui. E a gente vai ficar por aqui, vai escutar essas duas feras e ficar por aqui, vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua, com Cantos do Sul da Terra. Siento mi corazón en la dulzura fundirse como ceras. Sono un olio tardo y no un vino mis venas. Y siento que mi vida se va huyendo. Calla di dulce como la gacela. Sinto no coração uma doçura, derrete como vela, uma cera mole não, um vinho minhas veias, e eu sinto que minha vida vai se perdendo. Cala de doce cor